Nós temos nos esforçado aqui para acompanhar avanços da ciência que mexe com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E muitas vezes a ciência vai para o lado da medicina. Por exemplo, um estudo realizado por pesquisador de uma startup brasileira, chamada Runa, e pelo grupo Fleury, revelou que a inteligência artificial pode ser uma aliada para a detecção precoce do câncer de mama por meio da análise de um simples exame de sangue, um hemograma. Bom, aí isso aqui interessa. E, aliás, foi publicado, inclusive, numa revista internacional, que tem credibilidade, a Scientific Reports, da empresa ou da revista britânica Nature, que é a revista de ciência. Bom, aí imediatamente, então, nós vimos um tema e pedimos aqui para um especialista em tecnologia conversar um pouco conosco, que é o João Fuati. João, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Prazer é meu. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Igualmente. João, como é que avançou, então, ou como é que avança essa ferramenta de inteligência artificial em casos como esse, por exemplo, de detecção de câncer? Perfeito. Na verdade, assim, Heródoto, a gente está vendo já no nosso dia a dia a aplicabilidade de inteligência artificial. A gente vê, por exemplo, inteligências artificiais no iPhone como a própria Siri, a da Samsung também, da Google. Então, o que acontece? A gente tem alguns desafios dentro do mercado de inteligência artificial, que são a identificação desses dados, né? Então, qual parte, por exemplo, do exame de sangue que eu tenho que pegar para detectar esse padrão? Armazenar isso, identificar esses padrões nessa organização e tratar todos esses dados ali para que ele dê um resultado. No caso dessa startup é muito interessante, porque eles conseguiram resolver esse desafio e acharam, então, a solução desse padrão. E isso também ocorre em diferentes outros casos. Um que eu gosto, assim, bastante, que eu acho uma história bem profunda, né, que é do Jackson Fressat. Só para você ter ideia, Heródoto e ouvinte que está aqui nos ouvindo hoje, a Organização da Mundial da Saúde, a OMS, né, entende que a sepse, que é essa infecção generalizada, acomete 50 milhões de pessoas a cada ano e 11 milhões delas morrem. E aí o que aconteceu, Heródoto? Um pai que perdeu a sua filha, o nome dela era Laura, de infecção generalizada, fundou então esse Instituto Laura. O que acontece dentro desse Instituto Laura? Ele prevê ele consegue antecipar até 12 horas o diagnóstico dessa infecção generalizada e já salvou mais de 12 mil vidas só no Brasil, em parceria com os hospitais. Então, um dos usos da inteligência artificial é nessa prevenção e identificação rápida do diagnóstico de uma determinada circunstância. Essa que você lembrou da sepsemia, que eu, como leigo, imagino até que é uma infecção generalizada que atinge a pessoa e, aliás, matou o Tancredo Neves. Não é que tinha sido ele, você não é do seu tempo, mas você não era nascido ainda. Mas, enfim, para ter uma ideia desse avanço. Agora, então, quer dizer, a inteligência artificial saiu só daquele campo matemático, do campo corporativo, do campo comercial e avança rapidamente em direção à ciência e à medicina. Muito, Heródoto. A gente vai ver o uso de inteligência artificial. Assim, eu sou um aficionado, né? Como é minha área de estudo e desenvolvimento, junto com a Zenix, a gente contribui para levar saúde para as pessoas. Então, a gente vai ver, por exemplo, o uso de inteligência artificial nessa interpretação de exames de imagem, né? Para auxiliar nesses diagnósticos. Então, por exemplo, a gente usa algoritmos de inteligência artificial para fazer essa análise de radiografia, ressonância magnética, tomografia, para detectar essas condições como câncer, fraturas, doenças cardiorrespiratórias, e é uma precisão. A gente tem um caso e você falou de um estudo de alta relevância e comprovado da Nature, que mostrou que o modelo de AI foi capaz de identificar 26 doenças em radiografias de tórax com uma precisão superior a radialistas experientes. Uma coisa que é importante aqui frisar é que ela não vem para substituir, mas ela vem para auxiliar. Um outro uso interessante da inteligência artificial é em casos de hospitais, tá? Na eficiência operacional. Então, o que acontece? Ela organiza esses registros e é utilizada para extrair essas informações, muito texto dos registros médicos, todos esses dados que a gente produziu da humanidade, compilando isso. Um caso interessante é da DeepMind, que é uma outra startup,
que desenvolveu esse sistema que pode analisar todas essas informações, no caso da oftalmologia, e recomendar o encaminhamento correto do paciente com uma precisão de 94%, melhorando o fluxo daquela triagem inicial, sabe? Putz, para que médico que eu vou? Então, através desses exames da triagem, ela já consegue identificar qual o melhor especialista para aquela determinada área. 2 usos que eu acho também interessante mencionar os wearables, né, esses smartwatches, porque assim, Heródoto, um grande amigo meu, Edson McKinsey, comenta sempre, eu acho isso muito curioso, que nós nos tornamos ciborgues e ninguém contou pra gente. Por enquanto. A gente já fala que o nosso... Por enquanto, a gente já fala, por exemplo, que o nosso... eu falo, estou sem bateria. Isso já é um movimento cultural. Eu estou sem bateria. Mas, na verdade, não é que você está sem bateria, o seu celular está sem bateria. Então, o que acontece? A gente está cada vez mais com simbiose a essa tecnologia. Os nossos relógios, smartwatches, Apple, eles já trazem esses dados que podem prever, por exemplo, ou antecipar também o diagnóstico como diabetes através de triglicérides, do pico glicêmico, arritmia através dos batimentos cardíacos, picos de estresse. Então, toda essa parte de inteligência artificial, ela vem para contribuir na qualidade humana e, assim, prolongar a vida e a qualidade de vida. Perfeitamente. Bom, João, também me chama a atenção o seguinte, a ferramenta foi desenvolvida por um grande grupo econômico, que é o Grupo Fleury, todo mundo conhece, mas também por uma startup. Quer dizer, nós temos, então, vamos dizer, um campo aberto para novos empreendimentos também nessa área, é isso? Sem dúvida, Heródoto. Imagina, um grupo grande como o Fleury, um monte de pacientes todo dia, eles têm os problemas deles para resolver, já é grande. Empresas muito grandes se movimentam muito devagar. Qual que é a vantagem de uma startup? Eu construí algumas. Qual que é a vantagem de uma startup? Ela tem o poder de errar rápido, ou seja, ela testa rápido, erra rápido e desenvolve. É muito comum empresas de referência que investem em inovação e elas têm um share do próprio faturamento para isso, investirem nessas startups e adquirirem essa solução. Então o Fleury está ali crescendo, gerando aquele lucro dele, ele investe nesses pequenos núcleos de startup, eles acham a solução e incorporam dentro do processo. Vide esse caso, por exemplo, de aumento de eficiência hospitalar operacional. Então, sem dúvida, há uma margem gigantesca para tudo isso. Entendendo essa parte de inteligência artificial, Heródoto, você falou do exame de sangue, né? Eu tô aqui em Portugal, inclusive, também fiz a parte do... O Wilson tá muito Portugal, certo no que ele comentou agora há pouco, o Dr. Wilson. Estou aqui também aqui em Portugal, e o Dr. Wilson ele está muito certo, a gente já representa 30% de Portugal, aqui nós brasileiros, e 83% do conteúdo da internet que são dados de inteligência artificial, já são produzidos por português brasileiro aqui em Portugal. As crianças estão até falando português brasileiro, Heródoto. Tá certo. João, então, queria agradecer sua gentileza, suas explicações para a gente, é um assunto bastante interessante. E nós não vamos poder se livrar deles. O danado continua mudando e nós vamos continuar correndo atrás. Muito obrigado. Sem dúvida, Heródoto. Muito obrigado. Eu gostaria só de comentar uma coisa, assim, a Highline VB, que é um grupo que eu faço parte, desenvolveu uma ferramenta para ajudar no apoio do Rio Grande do Sul e toda a minha familiarização aos meus irmãos e meus amigos. E, Heródoto, eu quero deixar uma mensagem aqui que o importante é não a gente temer a tecnologia, mas usarmos a tecnologia ao nosso favor e salvar vidas. Muito obrigado, ótimo dia, ouvinte da Nova. E, Heródoto, muito obrigado. Muito obrigado ao João Saad aqui conosco.